Este é o quinto dia em que nós estamos trilhando juntas esse lindo caminho para a consagração. Vamos começar com a nossa reflexão de hoje, tomando o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, que fala do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. São as bem-aventuranças. Depois vocês vão ler com calma essa passagem que Jesus sobe a montanha e ensinou para a multidão que o cercava. As bem-aventuranças traçam a imagem de Cristo e descrevem a sua caridade. Exprimem a vocação dos fiéis associados à glória da sua paixão e ressurreição. Iluminam as ações e atitudes características da vida cristã. São promessas que sustentam a esperança durante as tribulações. Anunciam as bênçãos e recompensas já adquiridas pelos discípulos. Resolutamente devemos seguir Jesus, que foi pobre, casto, obediente, manso e humilde de coração, dócil à vontade do Pai, cheio de fome e sede de santidade. É tentando imitar Jesus que estaremos no caminho certo em busca da santidade. Refletindo hoje sobre as bem-aventuranças, conheceremos os pensamentos de Jesus e as promessas que ele faz aos que procuram seguir o que ele fala. Então, através das bem-aventuranças, nós vamos conhecer o que Jesus pensa, né? Vamos pegar na Bíblia. Vou pegar aqui na Bíblia. Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Felizes são aqueles que, imitando Jesus, despojam-se das coisas da terra para adquirirem as riquezas do amor de Deus e os bens do céu. Felizes seremos se, com paciência, pudermos suportar as consequências de vivermos desprendidos de nossas próprias posses, mesmo que estas nos sejam permitidas. Deus deve nos bastar. Procuremos nos satisfazer com os bens que a sua providência divina nos dá. Isso significa que nós não devemos contar com a providência humana. Toda vez que a gente conta com a providência humana, a gente se decepciona. Nós devemos contar com a providência divina. Isso não é fácil, não é fácil. Você contar com a providência divina, você não saber o que vai acontecer, não é fácil. Mas quando você conta com a providência divina, ele não falha com você. Ele dá tudo aquilo que você precisa, não lhe falta nada e ele está sempre conosco. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Felizes são aqueles que se reconhecem pecadores e choram por ter desagradado a Deus. Felizes são aqueles que, com muito esforço, mortificação e lágrimas, conseguem vencer as suas inclinações para o mal e se esforçam em adquirir as virtudes que vêm em Jesus e em Maria Santíssima, perseverando nessas virtudes. Felizes são os que têm fome e sede de santidade. Nosso caminho é um caminho árduo, né? Jesus falou, quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Não é um caminho fácil, apesar de que Deus nos dá consolos, nos dá graças, Ele atende as nossas necessidades, mas nós devemos saber que teremos momentos de sofrimento e de choro. Então, felizes são esses que conseguem trilhar esse caminho de dor, tentações, privações, sofrimento, dor, perdas, muitas coisas que fazem a gente chorar, consegue trilhar esse caminho sem desistir, sem mudar, sem ser outra pessoa que não seja aquela que Deus espera que você seja.
Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Felizes são aqueles que, imitando Jesus e Maria, procuram agir com paciência, benignidade e mansidão, evitando serem invejosos, ciumentos, ambiciosos, irados, raivosos. As pessoas bondosas não só alcançarão a felicidade eterna na outra vida, mas já nesta terra gozarão de grande paz. Como são queridos de Jesus aqueles que não reagem e não se irritam com os que maltratam e injuriam. Eu já falei aqui outro dia que existem muitas situações no mundo que nos irritam. Toda hora acontece uma coisa que faz você sair do sério, dá vontade de socar, dá vontade de ir lá e fazer uma besteira. E as pessoas que conseguem ter esse controle, esse domínio, né, sobre a raiva, sobre o ódio, sobre a vontade de se vingar, essas pessoas são consideradas mansas, né? As pessoas mansas, elas têm uma admiração muito grande de Jesus. Então, a nossa tentativa é de dominar essas coisas que são ruins para a nossa vida, né? Porque Deus gosta de quem é manso e humilde de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Jesus Cristo nos propõe, como via de santidade, a prática da pureza, da misericórdia e da paz. Aqui está incluindo esse bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados pacíficos, né? Os aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Aqui inclui todas essas pessoas. Jesus Cristo se propõe como via de santidade a prática da pureza, da misericórdia, da paz, da justiça. Felizes são aqueles que tiverem a felicidade de manterem os corações puros, mesmo vivendo em ambientes cada vez mais contaminados com estímulos à promiscuidade. Felizes os que conseguem demonstrar misericórdia, pois os corações estão fechados com a indiferença ante as misérias, recusando perdoar e praticar a justiça. Enfim, nós que estamos nos preparando para a consagração, para nos tornarmos escravas de Maria, de Jesus, nós temos que tentar coibir esses sentimentos dentro de nós, né? Reclamar demais, reagir com violência quando acontece alguma coisa nesse mundo violento, frio, indiferente, né? Nós temos essa obrigação de sermos diferentes. Nós temos que ser puras, nós temos que ser mansas, né? Tudo isso que Jesus está falando aqui, ó. Ter um coração pobre, saber ter esperança enquanto nós passamos pelas tribulações, ser mansos, ter fome e sede de justiça. Tudo isso é que Deus espera que nós sejamos. E se a gente não for diferente, a gente não é escravo de Maria. A gente é igual a todo mundo no mundo. Então nós temos que ser diferentes. As bem-aventuranças nos ensinam o fim último para o qual Deus nos chama. Deus nos chama para estarmos lá com Ele no reino dos céus. Deus nos chama para ter uma visão de Deus. Está falando aqui que os corações puros vão ver a Deus. Então é isso que Ele está nos chamando. Deus nos chama à vida eterna, à filiação divina e ao repouso em Deus. Quando nós nos consagramos à Virgem Santíssima, através dessa devoção que a gente está se preparando, nós exerceremos frutuosamente essas bem-aventuranças, entregando a Nossa Senhora todos os nossos valores satisfatórios e impetratórios de nossas boas obras, para serem aplicados segundo os seus desígnios. Vamos ler no Tratado da Verdadeira Devoção o que significa isso. O que significa valores satisfatórios e valores impetratórios. Vocês já ouviram falar nisso? Então, vamos ver lá no capítulo 4,
capítulo 4, desse livrinho aqui, está na página 69, que fala da perfeita devoção à Santíssima Virgem ou a perfeita consagração a Jesus Cristo, que é a mesma coisa. Lá no artigo 1, que fala sobre a perfeita e inteira consagração de si mesmo à Santíssima Virgem, nós vamos entender o que significa esses valores satisfatórios e impetratórios. São palavras meio difíceis de falar, mas vocês vão entender já o que é. Se você já tiver com o seu tratado aí, acompanha comigo na página 69, capítulo 4, artigo 1, no número 121. Essa devoção consiste, portanto, em entregar-se inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de, por ela, pertencer inteiramente a Jesus Cristo. É preciso dar nosso corpo com todos os seus membros e todos os sentidos. Tudo que eu sou é dela. Nossa alma com todas as potências. Nossos bens exteriores, que nós chamamos de fortuna, presentes e futuros. Nossos bens interiores e espirituais, que são nossos méritos, nossas virtudes e nossas boas obras, passadas, presentes e futuras. Tudo aquilo que a gente faz de bom, tá? Nós vamos falar sobre isso aqui, nossos bens interiores e espirituais, que são nossos méritos, satisfatórias, impetratórias e meritórias. Nossos méritos, nossas virtudes e nossas boas obras. Numa palavra, tudo que temos na ordem da natureza e na ordem da graça, e tudo que no porvir poderemos ter na ordem da natureza, da graça e da glória, e isto sem nenhuma reserva, sem a reserva sequer de R$1, de um cabelo, da menor ação, para toda a eternidade, sem pretender nem esperar a mínima recompensa de sua oferenda e de seu serviço, a não ser a honra de pertencer a Jesus Cristo por ela e nela. Mesmo que essa amável senhora não fosse, como é sempre, a mais liberal e reconhecida das criaturas. Então você já vai entendendo que quando você se consagrar, que você chegar diante do altar do Senhor e ler a sua carta da consagração, você vai estar entregando totalmente a sua vida, seu corpo, suas coisas, sua alma, suas ações, suas orações, tudo que tiver relação com você, você vai entregar para Nossa Senhora. E ela que vai saber usar, da melhor maneira possível, todas as coisas que têm relação com você. No número 122, nós vamos ler assim. Importa notar aqui duas coisas que há nas boas obras que fazemos, a saber, a satisfação e o mérito, ou o valor satisfatório ou impetratório de uma boa obra é uma boa ação na medida em que se faz a pena devida pelo pecado, ou em que obtém alguma nova graça. Então, toda vez que você tiver alguma satisfação, por exemplo, quando eu me confesso, que eu me livro da pena daquele pecado, me dá uma satisfação muito grande. Isso é um valor satisfatório. Ou quando eu faço alguma coisa boa, uma obra boa, é um valor meritório, tá? É o mérito que eu tenho. O valor meritório ou mérito é uma boa ação, enquanto merece a graça e a glória eterna. Ora, nesta consagração de nós mesmos à Santíssima Virgem, nós lhe damos todo o valor satisfatório, impetratório e meritório. Ou por outra, as satisfações e o mérito de todas as nossas boas obras. Damos-lhes nossos méritos, nossas graças, nossas virtudes, não para comunicá-los a outro, porque os nossos méritos, graças e virtudes, propriamente falando, são incomunicáveis. Só Jesus Cristo, fazendo-se nosso penhor diante de seu Pai, pode comunicar-nos os seus méritos. A gente não sabe quais são os méritos, só Deus sabe. Nem Jesus, ele pode perguntar para Deus. Mas para nos conservar, aumentar e encarecer, como diremos ainda em outra parte, damos a Nossa Senhora nossas satisfações, para que elas comuniquem a quem bem lhe pareça e para a maior glória de Deus.
Muitas vezes Nossa Senhora usa nossas orações para salvar uma alma no purgatório, ou para ajudar uma pessoa da família, né? Para converter uma pessoa da família. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, do nosso corpo, das nossas obras, é entregue para ela e ela faz o melhor uso possível. No número 123 diz o seguinte: daí segue que, primeiro, que por essa devoção damos a Jesus Cristo do modo mais perfeito, pois o que fazemos pelas mãos de Maria, tudo o que lhe podemos dar, e muito mais que por outras devoções, pelas quais damos uma parte do nosso tempo ou de nossas obras, ou uma parte de nossas satisfações e mortificações. Quando a gente tem outro tipo de devoção, nós damos também. Tudo que a gente faz também é aproveitado. Só que quando a gente tem essa devoção a Jesus pelas mãos de Maria, tudo, absolutamente tudo que a gente faz fica nas mãos dela. A gente não espera recompensa nenhuma, a gente não espera nada em troca. Nós somos escravos, escravo não tem pagamento de nada. Então, toda vez que a gente fizer qualquer coisa nessa devoção, será usado integralmente, 100% por Nossa Senhora. Aqui damos e consagramos tudo, até o direito de dispor dos bens interiores e as satisfações que ganhamos por nossas boas obras, dia a dia. E isso não se faz nem mesmo numa ordem de religiosas, nem mesmo as freiras, os frades, os padres têm essa diferença. Eles também têm que ser consagrados à Virgem Maria dessa maneira para poder receber as mesmas vantagens, né, de ser um consagrado, de ter essa devoção. Nestas ordens, consagram-se a Deus os bens de fortuna pelo voto da pobreza, os bens do corpo pelo voto da castidade e a vontade própria pelo voto da obediência. E, às vezes, a liberdade do corpo pelo voto da clausura. Então, nessas pessoas que são consagradas como freiras, frades, padres, etc., eles têm essas vantagens, e porque eles fazem votos de pobreza, castidade, obediência e, às vezes, clausura. Mas está limitado a isso, entendeu? Não lhes dá, porém, a liberdade ou o direito de termos de dispor de nossas obras, nem se renuncia tanto como se pode ao que o cristão tem mais precioso e caro, que são seus méritos e satisfações. O que nós temos de mais precioso são os nossos méritos, né? Tudo aquilo que Deus nos dá por tudo que nós somos e fazemos. No número 124, nós lemos o seguinte: uma pessoa que assim voluntariamente se consagrou e sacrificou a Jesus Cristo por Maria, já não pode dispor do valor de nenhuma de suas boas ações. Tudo que sofre, tudo que pensa, diz e faz de bem pertence a Maria, para que ela de tudo disponha conforme a vontade e para a maior glória de seu Filho Jesus, sem que, entretanto, essa dependência prejudique de modo algum as obrigações de Estado no qual esteja presentemente ou venha a estar no futuro. Por exemplo, as obrigações de um sacerdote, que, por dever de ofício ou por outro motivo, deve aplicar o valor satisfatório e impetratório da Santa Missa em particular. Pois não se faz essa oferta a não ser conforme a ordem de Deus e os deveres do Estado. Viu como que é diferente? O padre usa essas boas ações, esses valores satisfatórios e impetratórios de uma forma particular, pois não se faz essa oferta a não ser conforme a ordem de Deus. Então, em virtude das grandes graças alcançadas com a consagração, muitos combates serão travados, provações e contradições de toda parte nos aparecerão. Mas a Maria, Nossa Senhora, nossa mãezinha, mãe de Jesus, ela vem em nosso auxílio. Ela estará sempre conosco, nos ajudando.
Então nós não estaremos sozinhos nunca. Jesus mesmo prometeu. Hoje eu estava lendo no Evangelho e ele prometeu: eu sempre estarei convosco. É uma promessa e Jesus não rompe com suas promessas. Agora vamos ao nosso momento de silêncio para você registrar aquilo que você sentiu de tudo que eu falei, tá bom? Alguns minutinhos de silêncio. Depois, se você quiser, anota no seu caderno que se foi importante, né? Se aconteceu alguma manifestação, alguma novidade para você, anota no seu caderno. Não esquece não. Agora vamos para as perguntinhas do dia. Primeira pergunta: eu sei o que significa ser pobre de espírito? Você sabe o que é ser pobre de espírito? Responde aí. Depois, se tiver dúvida, anota lá embaixo, faz a pergunta. Eu não sei o que é ser pobre de espírito, me explica, tá bom? Segunda pergunta: eu tenho sido paciente diante das situações desagradáveis que acontecem comigo a cada dia? É fácil não, né? Todo dia tem uma coisinha para te deixar fora do sério. Ontem mesmo, de manhã, eu tive que ir ao médico fazer uns exames. Cheguei lá, tinha 60 pessoas na minha frente. Todo mundo nervoso, todo mundo irritado, falando um monte de besteira, que estava sendo mal atendido, que estava esperando, aquela coisa irritante de quem está esperando. E eu tive que ficar lá, suportando aquela situação, rezando, pedindo a Deus para dar paciência para as pessoas, né? Outra pergunta: eu confio na justiça divina? Ou você confia que o fulano vai te ajudar, o ciclano vai resolver o seu problema? É só divino, a justiça divina. Outra pergunta: eu sou o tipo de pessoa que leva a paz de Jesus a todos os lugares onde eu vou? Quando eu chego num lugar, as pessoas ficam felizes com a minha presença? Outra pergunta: eu consigo agir com misericórdia quando alguém me faz algum mal? Eu consigo olhar para a pessoa e falar assim: não, essa pessoa não é só mal, ela tem alguma coisa de bom. Eu tenho que ter misericórdia com ela, eu tenho que ter piedade dela, tá? E a última pergunta: eu me considero uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz? Você se considera uma pessoa bem-aventurada? Vamos fazer a nossa oração de hoje? Reza comigo. Mãe Puríssima, queremos amar-vos para nos tornar semelhantes a Jesus. Fechai os nossos olhos para as loucas vaidades do mundo, mas abri-os para os encantos da humanidade de Jesus. Que a vossa misericórdia nos ensine a ter amor e mansa caridade para com o próximo, o que é próprio dos filhos de Deus. Amém. A jaculatória de hoje é: dai-nos, Senhor, um coração virginal e doce, como o da vossa mãe. Já tem um postzinho lá que eu fiz para colocar no final aqui. Muito bem, mais um dia vencido. Espero que vocês possam curtir todos os momentos, assistam o vídeo, se precisar repete, anota tudo no seu caderno. Se tiver alguma dúvida, não deixe de fazer a pergunta aqui embaixo, que eu vou deixar tudo escrito aqui para você poder acompanhar, tá bom? Até amanhã.